Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Deus, porque esse é o único propósito, é o único objetivo do canal. Antes da gente entrar rapidinho no vídeo, eu queria falar para você que agora nós temos, você sabe que aqui no canal a gente tem alguns fundos devocionais para te ajudar no momento de oração, de intimidade, com piano e pads, assim, bem simples, bem leves, para te ajudar a concentrar, te ajudar a buscar melhor ao Senhor. Mas agora nós estamos nas plataformas digitais, então se você pesquisar Simplicidade que fala no Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, você vai encontrar lá esses fundos devocionais que a gente está lançando todo sábado então já tem um foi lançado, já tem nos próximos sábados alguns para lançar, e você tem essa possibilidade também de não só ter a possibilidade de ouvir aqui no YouTube, né, mas nas plataformas digitais. Então hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre aconselhamento. Você sabe que é uma coisa extremamente importante na nossa vida, nós recebermos conselhos, nós sermos aconselhados, mas a verdade é que muitos de nós, a gente não tá nem aí para esses conselhos, parece que entra por uma orelha, sai para outra orelha, isso não cria raiz, não cria nada dentro de nós. Quantas vezes nossos pais tentaram falar pra gente, ensinar um caminho que nós deveríamos seguir, a gente falou assim, sai fora, pai, você não sabe, mãe, você não sabe o que você está falando. Então assim, na nossa caminhada cristã, isso também é um pouco comum. Quantas pessoas nós não tentamos aconselhar, não tentamos ajudar, e parece que eles vão fazer o oposto. Fala assim, não coloca a mão no fogo, a pessoa vai pôr a mão no fogo. Você fala, desliga, a pessoa liga, parece que é o contrário. E se a gente pudesse escolher algumas pessoas, imagina se tivesse a oportunidade de receber alguns conselhos de alguma pessoa que viveu na Bíblia, quem você escolheria? Claro que tirando Jesus, que não conta, alguns iriam escolher algum dos profetas, Moisés, enfim, várias pessoas, mas eu queria falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, porque ele deixa alguns conselhos muito interessantes para Timóteo e algumas coisas que se nós aplicarmos na nossa vida, pode ter muito resultado. Então, vai estar no primeiro livro de Timóteo. Eu vou falar de 3 a 4 coisas aqui bem rapidinho. A primeira coisa que ele vai falar, que eu pontuei aqui pra gente pensar, e no versículo 6 e 7 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussão inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo sobre aquelas pessoas que ficam entrando em discussões, que uns dizem ser mestre da lei e entram em discussões infinitas de genealogias. E isso, assim, trazendo para o nosso dia de hoje, são essas pessoas que debatem no YouTube. Eu acredito que existem pessoas específicas que Deus chamou para isso, que Deus deu uma capacidade de inteligência de argumentar tão forte que essa pessoa ela vai conseguir defender o reino de Deus de maneira assim inequívoca. E essa pessoa ela tem um chamado específico. Mas no mais, existe muitos de nós que na busca de views, de likes, de dinheiro, de fama, de qualquer tipo de coisa, a gente fica querendo debater com tudo. Eu não concordo com aquilo, eu sou isso, eu defendo essa visão escatológica, eu defendo essa visão. E na verdade a gente não tem nenhum estudo profundo para tentar debater. A gente viu um Reels, viu uma coisa simples, leu talvez um livro, a gente quer debater de coisas que não vai edificar a fé de ninguém. Então o primeiro conselho para a minha vida e para a sua vida é: não entre nessas discussões. Nós não temos essa preparação, pelo menos hoje no momento. Você não é um teólogo, eu não sou um teólogo, não somos doutores, não somos PhD, não estamos diante de pessoas que vamos conseguir construir alguma coisa. Nós somos pessoas que deveríamos estar pregando o Evangelho. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou no 3º dia pelos nossos pecados, para trazer salvação para a nossa vida. Ele é o Filho de Deus, ele vai voltar. Então nós deveríamos levar a mensagem do Evangelho, em vez de ficar nessas discussões tolas de predestinação, de pré, pós, enfim, deixe isso para pessoas capacitadas, pessoas que Deus chamou para a vida, para esse ministério, para Deus, pessoas que se prepararam para isso. Então fuja dessas discussões, se concentre em pregar o Evangelho, mais do que pregar, a viver o Evangelho. A segunda coisa, olha Paulo falando novamente, versículo 12 e 13. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância da incredulidade. Então Paulo aqui está recordando do passado. Ele tem o testemunho, ele tem a vida dele bem clara. É claro que talvez alguns de nós podemos, nascer numa comunidade cristã, nascer num lar cristão, nós não vamos ter um testemunho de destruição, de vida completamente doida, mas a verdade é que nós temos essa consciência de que no passado, até nós reconhecermos a Jesus e nos entregarmos a Jesus, nós éramos perseguidores de Cristo, e outros, talvez como eu, viveu uma vida
completamente destrutiva no passado, uma vida que fez mal para muita gente, que fez coisas ruins que não deveria fazer, que nós como seres humanos nunca deveria fazer. Então, qual que é esse segundo conselho? Lembre-se do seu testemunho, lembre-se do seu passado, lembre-se de que é graça e misericórdia de Deus na minha e na sua vida que nos sustém. Nós precisamos levar e pregar essa graça, esse evangelho de poder àqueles que estão ao nosso redor. A terceira coisa que eu queria falar com você está no capítulo 3, no versículo 4 e 5 de 1 Timóteo, vai dizer o seguinte, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui Paulo está falando também para Timóteo sobre aqueles que desejam o episcopado, o pastorado, enfim, você pode utilizar a palavra que você entender que faz mais sentido, mas Paulo ele fala da importância de nós governarmos bem a nossa própria casa. Eu queria pensar justo isso, essa questão de própria casa, essa vida comum do lar. Como é importante em uma família, se você ama o casal, a pessoa, o marido e a esposa, e conforme os filhos forem crescendo, se dedicar na edificação e na construção de um lar. Existem muitos de nós hoje que têm excelentes ministérios, que têm grandes igrejas, grandes denominações, que os celulares, os e-mails chovem de convite para pregar, mas às vezes o lar está destruído, e Paulo está falando que adianta o nosso lar estar destruído, e a gente está fazendo todas essas coisas. Então, a vida simples do lar é uma vida importante. Pensa nesse exemplo bem simples comigo. Imagina que você vê uma criança que ela recebe um tapoarzinho com um pouquinho de arroz assim, meio amanhecido, um pouquinho esquentado, é só aquilo que ela tem para ela comer e ela tá sozinha. Imagina a dificuldade, a dor, a tristeza que é para aquela criança ter que passar aquilo. Agora você imagina uma criança que recebe esse mesmo taporzinho, com esse mesmo arrozinho amanhecido, um pouquinho esquentado, porque a família está passando com um monte de dificuldade, mas está ali a mãe, o pai, a criança toda naquele lar, e aí aquele mesmo arroz o pai começa a falar, filho, você tem que saber, esse arroz é um arroz especial. O pai, quando foi trabalhar, o pai precisou derrotar alguns dragões, aí de repente na volta o pneu do pai furou da moto do pai, o pai pegou e veio, colocou a moto nas costas e veio caminhando, e aí o pai começa a criar toda uma história, e daí no final fala assim, filho, se você comer esse arroz, você vai ver que delícia que é, como você vai ficar forte igual o papai, como você vai amar a mamãe igual o papai. Cara, aquele arroz para aquela criança vai se transformar numa das melhores comidas do mundo, mesmo estando na mesma necessidade, porque isso é a importância da vida do lar, da vida do casal, conseguir viver uma vida do lar, uma vida que transforma. Então busque viver uma vida do lar. É dever tanto do marido quanto da esposa. Às vezes é muito fácil a gente querer que as esposas façam todas as coisas e a gente vai trabalhar, mas ainda assim a gente quer que elas façam isso e arrumem uma renda extra, mas a gente não quer fazer uma extra, entre aspas, ajudando em casa. Então, viva uma vida no lar, uma vida com teu filho, isso é importante, gaste tempo. Eu tô aprendendo isso, tô vendo quanto isso faz diferença, tá fazendo a diferença. Só que isso eu tenho que abrir mão de muitas outras coisas, de posições, de coisas para fazer que eu gosto, coisas de outra pessoa que infelizmente não tem como eu tô lá ou eu tô aqui em casa. Então abrace a vida do lar. Melhor é você ser respeitado na sua casa, você viver a base do evangelho na sua casa, você edificar Jesus na sua família e depois isso fluir de você para as pessoas ao redor, do que você não conseguir nem conduzir a sua própria casa e depois achar que porque você consegue fazer algumas coisas na igreja, entre aspas, você está sendo bem sucedido. Então, o que adianta alguém que não sabe governar a própria casa? Como que cuidará da igreja de Deus? E a última coisa que eu queria falar com você está no capítulo 4, vai dizer o seguinte, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Versículo 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nisso. É muito importante nós nos dedicarmos à leitura pública das Escrituras, não só nas nossas reuniões, mas como família, como em casa. O que vai transformar as nossas vidas é ouvirmos ao Senhor Jesus Cristo, ouvirmos o nosso Deus que se revela através da palavra dele. Não tem caminho, não é assistir uma pregação no YouTube, não que essas coisas tenham problemas, assistir um podcast, um vídeo igual o meu, mas isso não é o fundamento é nós dedicarmos à leitura da Bíblia, buscarmos a Deus, a entrar no nosso quarto, enchermos de Deus, ouvir a Deus. É a Bíblia que vai transformar nossas vidas, e aí com isso a gente consegue remover, batalhar todas aquelas outras coisas que eu falei. A Bíblia vai nos dar ferramentas para não cairmos em discussões bobas, mas para pregarmos o Evangelho. A Bíblia vai nos dar ferramenta para deixarmos de fazer as coisas que fazíamos e fazer coisas novas. Ela vai nos dar ferramenta
para sermos boas pessoas que vivem a vida simples e comum do lar. Dedique-se à leitura das Escrituras. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo te abençoe. Deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha, deixa um comentário. Isso aí ajuda a gente a se interagir. Fala se você tem sido abençoado pelos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Eu estou tentando terminar um livro aqui sobre gratidão do Davi Lago, um livro muito bom. Até ia falar alguma coisa sobre o livro de hoje, mas eu falei assim, não, vamos deixar para alguns próximos vídeos, porque tem umas histórias muito incríveis no livro. Isso aí também vai te abençoar. Então a gente se vê, fica ligado aí no canal. Até mais.